Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao teu lar com o programa Semeando a Boa Nova. Neste último domingo do mês vocacional, cabe-nos a pergunta: eu tenho ainda alguns dias para viver esse mês vocacional e preciso responder ao chamado de Deus, para que este tempo não tenha sido um tempo vazio. Mês de agosto, mês vocacional, sou chamado a, junto com Jesus, viver a sua missão, ser um instrumento da sua graça. Descubra a tua vocação. Peça essa graça diante de Deus. Eu quero servi-lo, eu quero ser o teu instrumento da tua graça. Hoje, 21º domingo do tempo comum, nós celebramos, nós refletimos o Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos do 22 ao 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pergunta direcionada a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Meu querido irmão e minha querida irmã, esta pergunta, este questionamento deve nortear as nossas atitudes. Deve ser para nós o ponto de partida da nossa ação e das nossas decisões. São poucos os que se salvam. Quem se salvará? O desejo humano de salvação, ele já está intrínseco à vontade humana. Nós não queremos nos perder, ninguém quer viver na tristeza, ninguém se alegra em viver na pobreza, na miséria, no sofrimento. A salvação, ela é um desejo humano. E tudo aquilo que nós fazemos em matéria de fé, todos os esforços, os sacrifícios que nós fazemos, devemos fazê-los buscando a graça da salvação. Todos nós queremos e devemos nos salvar. Porém, é preciso compreender que só o desejo humano não basta. Só eu querer não basta. Aqui, a grande frase conhecida por todos, querer é poder, ela não se aplica. Só eu querer não basta. É preciso que o meu querer se torne atitude. É preciso que o meu querer seja arraigado, seja molhado pela graça de Deus. Então veja, a graça de Deus age em nós para que
por meio desta graça, dessa luz, eu posso enxergar o caminho para que eu tome atitudes concretas que construam a minha salvação. Então Jesus vai dizer, é muito triste quando você chegar lá na porta e ver que tem pessoas que você nunca imaginava que estariam ali. Pessoas que por vezes você pode até achar que deveriam ser condenadas e estarão sentadas à mesa junto com Jesus. Pessoas que nós nunca imaginamos sequer existissem. Por quê? Porque confiaram na graça de Deus, apesar de suas limitações. Limitados, todos somos. Mas o primeiro passo de querer a salvação é fundamental para que a graça de Deus aconteça. É um desejo humano que, em comunhão com o desejo divino, se torna fato real em nossa existência. Deus age em nós para que nós possamos chegar até Ele. Agora veja, a pergunta também feita a Jesus, ela mostra um certo medo, uma certa insegurança. A pessoa não pergunta, Senhor, eu vou me salvar ou não? Ela pergunta, são poucos os que se salvam? Ou seja, esta condicional do ser poucos mostra essa insegurança por parte do ser humano. Quando eu digo são poucos os que se salvam, seria eu dizer a mesma coisa. Será que eu estou incluído neste número dos poucos? Então veja, irmão e irmã, nós buscamos a nossa salvação, nós praticamos os nossos atos de fé, nós rezamos, nós confessamos, nós comungamos, nós ajudamos o nosso próximo, não porque nós temos medo de não nos salvar, não porque nós tenhamos medo de ir para o inferno ou coisa símile, mas porque nós cremos na graça de Deus. Deus age em nós e a partir desta ação eu sou chamado a ser um multiplicador. Então eu não devo buscar a Deus, buscar a fé, porque eu tenho medo de não me salvar. Mas ao contrário, porque eu tenho certeza da salvação, eu pratico hoje a minha fé. Então veja, é importante nós estarmos atentos para que este medo, esta insegurança não nos faça perder a graça da salvação. Jesus deixa o ensinamento, procurai entrar pela porta estreita. Jesus é a porta. Ele mesmo vai dizer, eu sou a porta por onde as ovelhas devem passar, porque elas conhecem a minha voz. Elas sabem quem eu sou. Então veja, esta porta que é Jesus, é a única que nos conduz a esta tão querida, tão desejada salvação. Então é preciso que eu opte. Quando Jesus conversa com Marta e Maria, ele vai dizer, Maria optou, Maria escolheu a melhor parte. Ela fez uma opção, ela viu a porta, ela viu Jesus e ficou ali em contemplação. Então não é um palpite, ou esta, ou aquela outra, a porta da esperança. Não é isso. É a porta do compromisso com Jesus e com o seu Evangelho. Então veja, irmão e irmã, ao escolher a porta que é Jesus, eu devo fechar todas as outras portas, todas as outras janelas. Eu devo fechar todas as outras arestas para que eu possa, de fato, assumindo este caminho, passar por esta porta e chegar à salvação. Há muitos, não são poucos, os cristãos que escolhem a porta de Jesus, escolhem Jesus como a sua porta a ser passada, a ser aberta, porém deixam várias outras portinhas como alternativas. Basta você ver aqueles que assumem a sua fé, professam a sua fé, mas praticam o espiritismo, mas fazem simpatia, mas fazem benzimento.
Irmão e irmã, o caminho é um só. E quando eu digo, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na igreja, eu estou assumindo esta porta segura, este pronto, seguro, esse porto seguro que é o caminho que eu devo trilhar para chegar à minha salvação. Irmão e irmã, Jesus conclui o Evangelho dizendo que haverá também um julgamento. Julgamento a partir dos atos que eu pratico, a partir da vida vivida, a partir dos passos que eu dei. Então veja, concluindo nesse último domingo do mês vocacional, esta última semana do mês vocacional, é preciso que nós, de fato, optemos por Jesus como nossa única vocação. O meu chamado a seguir Jesus, o meu chamado a enxergar esta porta e por ela passar, e passando por ela, viver uma fé comprometida que feche todas as lacunas. Jesus vai dizer, aqueles que praticam a injustiça, esses serão castigados. Jesus chama a atenção, ele diz, afastai-vos de mim, aqueles que praticam a injustiça, que praticaram a injustiça. Então veja, a justiça como atitude concreta daqueles que conheceram Jesus, passará por esta porta da salvação. De fato, a pergunta ela é intrigante. São poucos os que se salvam, mas eu quero estar incluído no número desses poucos. Eu quero estar com Jesus na prática do amor e da justiça. Que você, meu irmão e minha irmã, neste dia, possa se encontrar com Jesus na Eucaristia. Deixe a sua casa, deixe a comodidade do teu lar e busque em Jesus, na tua paróquia, na tua comunidade, busque em Jesus o alimento eucarístico que te fortalecerá para enxergar esta porta, passando por esta porta, alcançar a salvação. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a toda a tua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E salve Maria Imaculada.